Amém? Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Quero dar boa noite a todos, a paz do Senhor. Em 2 Crônicas, 34, do versículo 15 ao versículo 21. Vou dar uma palavra rápida. Quero fazer um convite especial para você essa noite. Amém? Para você e toda a sua família. 2 Crônicas 34, versículo 15 diz assim: E Uquias disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes, na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Uquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Amém? Esta passagem, este capítulo da palavra de Deus fala de um tempo em que o povo do Senhor estava em decadência espiritual. Chegaram a uma grande apostasia, e ao ponto de perderem o livro da lei. Naquela época não tinha Bíblias como nós temos hoje. Perderam o livro, perderam a fonte, perderam a referência. Ficaram desprovidos de conexão com Deus. Por quê? Porque estavam sem o recurso principal. Não tinham o recurso principal, que era a palavra de Deus, que os ensinava, os admoestava, os instruía acerca do reino de Deus, que os levava ao conhecimento do Deus que eles serviam. Eles desprezaram a palavra, eles desprezaram ao Deus que eles serviam. Eles ficaram desprovidos dos recursos que precisavam, que era a palavra depositada dentro de si. Naquela época, o templo era um templo físico, construído de blocos, de tijolos. E nós sabemos que hoje esse templo não é mais um templo feito por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito e somos o depósito de Deus. Paulo diz que nós somos o depósito de Deus. Dentro de nós está o maior tesouro que pode existir, que é a palavra de Deus depositada em nós. E nós não podemos deixar acontecer conosco o que aconteceu no passado, perdermos essa referência, perdermos o livro da lei, que deve estar dentro deste templo, guardada, depositada. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Estudando sobre a vida de Davi, nós podemos perceber que Deus falou a respeito de Davi, que ele era o homem segundo o seu coração. E não é porque Davi fosse um homem muito bom. Davi era um homem que usava a espada e usava com precisão. Matou muitas pessoas, pecou. Mas Davi, ele tinha uma referência muito importante. Nós vemos nos Salmos de número 119, o valor que ele dava à palavra de Deus. O quanto ele amava a palavra de Deus. E ele expressa isso com muita autoridade. Logo nos primeiros versículos do Salmo 119, nós podemos perceber isso, o quanto Davi amava a palavra, o quanto Davi temia a palavra. Ele diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Nós não temos como andar neste mundo sem a instrução de Deus.
sem buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. O próprio Deus fala em Oséias 6,3: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Paulo também nos admoesta a buscarmos o crescimento, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. E nós temos que primar por isso. Nós temos hoje uma escola bíblica dominical aparelhada para nos trazer o ensino da palavra. Temos às terças-feiras agora um culto de ensino. Estamos buscando conhecer a doutrina do Espírito Santo. Tudo o que se fala a respeito do Espírito Santo. Buscar conhecer quem é o Espírito Santo. E nós precisamos nos voltar para isso, porque nós temos em casa. E nós não podemos desprezar aquilo que temos. Nós temos a oportunidade de estar aqui aos domingos pela manhã, aprendendo de Deus. E também às terças-feiras. Nós não podemos correr o risco de ir se perdendo aos poucos, deixando-se perder a palavra de Deus em nós. Porque se nós não buscarmos constantemente, como ele ensinou a Josué, no capítulo de Josué 1,8, ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que venhas praticar tudo quanto nele está escrito, e então prudentemente tu te conduzirás, e tudo que você fizer vai prosperar. É a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu falei para o bispo que ia trazer essa palavra, eu estava orando a respeito dela, porque não é só aqui no abrigo, nas igrejas de modo geral, há uma frequência baixíssima nas escolas bíblicas, e deveria ser cheias, porque é Deus que nos ensina, que nos mostra, que nos admoesta a buscar esta palavra e a meditar nela de dia e de noite. Eu quero convidar você para vir à escola bíblica dominical, e mais, trazer seus filhos. Gente, o mundo jaz no maligno, o mundo está aí, e nós temos visto as obras que existem no mundo, a violência, a destruição, drogas, promiscuidade, prostituição, libertinagem, tudo que não presta. E se nós não ensinarmos os nossos filhos nesse caminho, vocês acham que eles vão tomar qual caminho? Porque existem dois para escolher. Um tem a porta, um é estreito, não é? É apertado, e o outro é largo. Há muitas ofertas. Há muitas coisas que atraem as crianças e os jovens para o mundo. Por isso nós temos que investir tempo, não é? Quem vai trazer as crianças somos nós, eles não virão sozinhos. Eles não virão sozinhos. Eles não vão vir sozinhos, nós é que vamos trazê-los. Nós é que vamos ensiná-los e cuidar deles. Se nós investirmos na base, quando chegar aqui no topo, não vai ter esse problema que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Não é? Se você investe na criança, você vai ter um adulto saudável, uma pessoa de caráter, um homem ou uma mulher de caráter. É importante que a gente reflita. Sabe por quê? Josias fez uma grande reforma naquela época. O povo tinha abandonado a Deus, já estavam na idolatria, estavam em trevas. Ele levantado, Josias começou a reinar com 8 anos. Aos 16 anos de idade, ele mandou quebrar tudo que era altares malignos. Aos 16 anos de idade, era um jovem, mas tinha uma posição em Deus. A Bíblia diz que ele fez o que era agradável aos olhos de Deus, aos 16 anos.
Ele reinou, fez uma grande reforma, mandou restaurar o templo, achou o livro, e quando disseram as palavras daquele livro, ele rasgou as vestes e se humilhou diante de Deus. Nós estamos em pecado, Senhor, nós queremos que o Senhor nos perdoe. Ele recorreu àquele livro para consertar tudo que estava fora do lugar, e o fez. Enfrentou todas as adversidades, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele honrou ao Senhor, e ele primou por aquela palavra. Eu quero convidar você para vir para a escola bíblica. Olha, é muito bom, é gostoso estar aqui pela manhã estudando, tá? O nosso próximo tema da revista dos adultos será a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? Não é? Assim cremos, assim nós vivemos. Nós cremos nesta palavra e assim devemos viver, guiados por ela. Agora, nesse trimestre que se encerra agora, nós estamos estudando sobre o caráter cristão. E tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Eu quero parabenizar aqui os adolescentes. São os maiores frequentadores. Aliás, eles estão dando um show nessa igreja. Se faz a cantina, é a melhor cantina que tem. Tudo muito organizado. Agora deveria ser o oposto. Nós deveríamos estar na frente e eles seguindo. Mas está tendo uma inversão aí. Eles estão dando um show aqui. E a gente tem que realmente elogiar, parabenizar, graças ao Senhor por esse trabalho deles. Amém? Então traga seu filho. Domingo pela manhã tem professores para recebê-los aqui. Tem as revistas. Inclusive as revistas, esse mês nós fizemos a relação aí das pessoas. Foi o menor pedido. O irmão disse: mas caiu demais o pedido de revistas. Irmãos, era para estar aumentando. Então já pega agora, depois do culto, dá o seu nome para o presbítero Joaquim, ou para nossa secretária ali, a Bia, não é? Bia também. Bia, você tem quanto tempo de evangelho? 4 anos. Mas Bia tem sido um instrumento de Deus aqui dentro na escola bíblica. Passa mensagem e tudo, e dá informação, e tudo tem sido uma referência. Olha, queridos, há uma obra para você aqui dentro, para você realizar. Você não é crente de banco, você é chamado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê seu nome, pegue sua revista, venha para a escola bíblica, estude também em casa as lições, cresça na graça e no conhecimento, encha-se da palavra de Deus, você é depósito de Deus, se enriqueça na palavra e vá obter vitória. É o que Jesus falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedirdes vos será feito. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo, não deu limite, que pedirdes vos será feito. Então vamos buscar essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe, o Senhor seja louvado. Amém? Bispo Elias, por favor.